Boa noite mais uma vez. Nós falamos semana passada sobre Bolsonaro e Lula. também, mas nós falamos sobre nossa vida pessoal, né? Nossa vida profissional, nossa vida de cidadãos dentro do cenário político, ou seja, não só é importante a gente organizar a nossa vida pessoal, nossos projetos pessoais, como a nossa vida profissional, mas a nossa ação, ou seja, a nossa vida, ela tem um impacto na sociedade, ela tem um impacto no futuro. Vou dar um exemplo para vocês. Geralmente, o grau de estudo dos pais influenciam na escolaridade dos filhos no futuro, correto? Isso é uma questão de média. Se você pegar os níveis de escolaridade das pessoas, vocês vão perceber que o nível de escolaridade dos pais no passado foi relativamente alto. Alto ou baixo? Alto. Por quê? Ou seja, claro que sempre tem um começo. Depende da região também. No Nordeste era mais dificultoso. Claro, o que eu estou querendo dizer é que, em média, as pessoas que têm um grau de escolaridade bom hoje, elas impactam no seu futuro, ou seja, no nível de escolaridade dos seus familiares. Por quê? Isso é uma coisa chamada de capital cultural. Ou seja, o nosso capital cultural influencia no capital cultural das pessoas. Vou dar um exemplo. Eu era muito criança e um primo meu vivia com um livro na mão. O nome desse primo é Valmir. Aquela figura que estava sempre com um livro na mão era muito marcante para mim. Eu falava, eu quero ser uma pessoa que vive com o livro na mão. Quer dizer, houve uma influência. E ele percebeu que eu tinha algum potencial. Ele começou a me orientar, a me dar livros. E ali eu comecei a caminhar relativamente bem nessa área. Porque eu comecei a ter, a partir dessa pessoa, um capital cultural, a partir de algumas influências. Depois vieram, e também fui colocado num colégio Instituto de Educação Nossa Senhora Medianeira, onde estudava a nata, né, a elite da cidade de Barra do Piraí, era o melhor colégio. Então, eu era um péssimo aluno. Mas o nível cultural da escola era tão alto. Eu te entendo, professor. Entendeu? O nível cultural da escola era tão alto que eu via. Um falava que queria ser diplomado, outro falava que. Então aquilo me impulsionou. De repente, se eu fosse colocado numa escola de popular com nível muito baixo, eu me perderia. Talvez. Mas eu estou falando aqui. Eu fui colocado num local onde o nível cultural do local me impulsionou. Ou seja, aí alguns professores, eu fazia umas redações e os professores começaram a perceber que eu escrevia bem, ganhei um concurso de redação, começaram a perceber que eu escrevia bem e começaram a me incentivar. A professora Maria Lúcia começou a me incentivar, professora de português, redação, ou seja, o ambiente não é só o projeto pessoal ou profissional, o ambiente nos impulsiona. Então, se vocês, todo mundo aqui tem filhos? Alguns até. Principalmente se for criança. Se eu tivesse um filho, eu iria me sentir culpado se eu não lesse para ele todo dia. O senhor não tem filho? Não tem. O senhor é casado? Sim. Mas nunca quis?
Não, nunca quisemos ter filho. Eu acho uma responsabilidade muito grande. Se eu tivesse um filho, principalmente criança, eu me sentiria culpado se eu não lesse para ele todos os dias, antes de dormir ali. Claro que eu não estou dizendo que as pessoas devem fazer isso, porque a gente não sabe dos problemas de cada um, cansaço, né? Às vezes o pai chega e a criança já está dormindo. Mas tirar um tempo para ler para a criança. Ler. Para ela já se habituando, porque a diferença de uma pessoa que lê, de uma pessoa que não lê, é muito grande, gente. Você conversa com a pessoa, você já percebe. É verdade. Uma coisa que é verdade, eu nunca li com meu filho. Meu filho é muito estudioso. Exatamente. Meu filho está na segunda faculdade, a primeira faculdade dele é de biologia e agora ele está terminando a faculdade de cinema. Que legal. E você com essa cara de menina, sem ruga nenhuma, já tem filho com essa. Você é doutora. Meu filho vai fazer 26 anos agora, 30 de março. Pô, e ela com cara de 30. Tenho filho com 12 anos. Acho que não pode ter quantos 44, né? 44. Ah, para, estamos falando de peso, não, cara. Estamos falando de Então é isso, legal, bacana. Então, o ambiente cultural é importantíssimo. Ok? Então, uma das coisas que a gente deve se aprofundar em estudar, em fazer uma faculdade, aliás, faça. Porque você vai impactar o futuro. Você vai impactar as suas gerações. Quero fazer educação física. A primeira pessoa que fez faculdade entre os meus parentes foi uma prima minha em 89. Depois de lá, todo mundo foi fazendo. Então isso é importante, educação física, porque quando o nível cultural de vocês, quando o nível educacional, escolar de vocês subirem, isso vai impactar o futuro. Netos, bisnetos, porque a média é essa. E mesmo que não seja os filhos de vocês diretamente, o entorno é muito importante. Então, eu gosto muito de focar no projeto de vida pessoal, profissional, mas no coletivo. A nossa vida tem um impacto sobre os outros que é fundamental. Escrever um pouquinho? Não.